Em uma cidade repleta de lembranças e histórias, Carlos, um homem de 60 anos, se vê diante de uma dura realidade. Os médicos confirmaram que ele tem pouco tempo de vida. No entanto, em vez de se deixar abater, Carlos decide que deseja aproveitar seus últimos dias em busca de um amor que o marcou profundamente. Ana, seu grande amor da juventude, é a razão pela qual ele deseja relembrar momentos passados e reviver a conexão que um dia tiveram. A ideia de encontrar Ana se torna um combustível poderoso, fazendo com que ele saia de sua zona de conforto e enfrente o desconhecido. A cidade, que antes era apenas o pano de fundo de sua vida, agora ganha uma nova dimensão. Cada esquina, cada praça e cada café tem o poder de evocar memórias que Carlos havia esquecido. Movido pela esperança de reencontrar Ana, ele parte em uma jornada não apenas para reatar um amor perdido, mas também para refletir sobre o que realmente importa na vida. Esta é uma história de amor, saudade e a busca por um fechamento que pode dar sentido a seus últimos dias. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas enquanto Carlos acordava em sua cama. A doença que lhe foi diagnosticada há meses agora pesava como uma sombra sobre seus pensamentos. Ele sabia que os dias estavam contados, mas havia algo dentro dele que se recusava a aceitar um final sem tentar reviver um capítulo inacabado de sua vida. Ana, seu amor de juventude, era a resposta que ele buscava. Com essa determinação em mente, Carlos decidiu que, ao invés de se entregar à tristeza, buscaria a felicidade que um dia encontrou ao lado dela. Após um café da manhã sem apetite, Carlos começou a revirar caixas antigas no sótão, repletas de lembranças de tempos mais simples. Encontrou fotos de sua juventude, momentos capturados em um instante que agora pareciam tão distantes. O sorriso de Ana, iluminando um dia ensolarado no parque, fez seu coração acelerar. O desejo de reviver aqueles dias tomou conta dele, e a ideia de que ainda poderia encontrá-lo o encheu de esperança. Com um mapa da cidade e um caderno para anotar pistas, Carlos começou a planejar sua jornada, determinado a não deixar mais nada para depois. Assim, com o peso da saudade e a leveza da esperança, Carlos vestiu um casaco e saiu de casa. Cada passo que dava o levava mais perto das lembranças que moldaram sua vida. As ruas estavam cobertas de folhas secas, o cheiro do outono preenchia o ar, e ele se lembrou das caminhadas que fazia com Ana, conversando sobre sonhos e o futuro. Agora, ele queria que esses sonhos se tornassem realidade mais uma vez. Enquanto caminhava, seu coração pulsava com um novo propósito de encontrar Ana antes que fosse tarde demais. Carlos caminhava pelas ruas familiares, observando as mudanças que o tempo havia trazido à sua cidade natal. O que antes era um lugar vibrante, repleto de risos e conversas animadas, agora parecia mais tranquilo, quase silencioso. As lojas que ele conhecia de cor estavam em sua maioria fechadas ou mudadas de proprietários, mas cada esquina ainda guardava ecos de seu passado. Ao passar por um antigo café, lembrou-se das tardes que passava com Ana, saboreando um pedaço de torta e sonhando acordado sobre o futuro. Era ali que ele a conheceu, entre risadas e olhares cúmplices. Sentado em uma mesa vazia do café, Carlos pediu um café e observou o movimento da rua. A atmosfera era nostálgica, e ele se perdeu em lembranças. O garçom, que também era amigo da juventude de Carlos, reconheceu-o imediatamente e se aproximou, trazendo um sorriso caloroso. Eles conversaram brevemente, e Carlos, incentivado pela conversa, decidiu perguntar sobre Ana. O garçom, ao ouvir o nome, pareceu hesitar, mas logo disse que ela havia se mudado há muitos anos, em busca de novas oportunidades. Mesmo assim, o garçom se lembrou dela com carinho, como se o tempo não tivesse apagado a lembrança de seu sorriso. Com um misto de esperança e desespero, Carlos decidiu que precisava de mais informações. Ele começou a andar pela cidade, visitando os lugares que guardavam fragmentos de sua história com Ana.
A biblioteca onde passavam horas estudando, o parque onde costumavam passear de mãos dadas e até a praia onde compartilharam seu primeiro beijo. Cada local tinha uma história, uma emoção que o ligava a ela. Ao revisitar esses lugares, Carlos percebeu que a busca por Ana não era apenas uma procura física, mas uma viagem emocional para resgatar os melhores momentos de sua vida, momentos que ele queria compartilhar mais uma vez. Enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre a cidade, Carlos sentiu que a busca por Ana estava apenas começando. Ele não sabia onde encontrá-la, mas estava determinado a seguir as pistas que a vida lhe apresentava. O que importava agora era a esperança que pulsava em seu peito e a certeza de que ainda havia tempo para um reencontro, um fechamento que poderia dar sentido a seus últimos dias. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, pois o amor que sentia por Ana era mais forte do que qualquer doença. Os dias passaram, e Carlos continuou sua busca pela cidade, mas havia um momento em particular que frequentemente surgia em sua mente, no dia em que conheceu Ana. Era uma tarde de primavera, e as flores estavam em plena floração, espalhando um perfume doce pelo ar. Ele estava no parque, sentado em um banco, observando as crianças brincarem e os casais desfrutarem da vida. Foi nesse cenário idílico que Ana cruzou seu caminho pela primeira vez, com um sorriso radiante que iluminou seu dia. Carlos recordava com clareza como seu coração acelerou ao vê-la, como se o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas os dois. Ana estava com um grupo de amigos, rindo e conversando, quando algo a fez olhar na direção de Carlos. Seus olhares se cruzaram, e por um instante, tudo parecia parar. Era como se uma energia mágica os ligasse, e Carlos soube, naquele momento, que algo especial estava prestes a acontecer. Após alguns minutos de hesitação, ele se aproximou, a coragem pulsando em suas veias. As palavras fluíram naturalmente, e logo estavam conversando como se fossem velhos amigos. Ana falava sobre seus sonhos de viajar e conhecer o mundo, enquanto Carlos compartilhou suas aspirações de ser escritor. A conexão entre eles crescia a cada palavra trocada, e Carlos se lembrou de como, naquele dia, tudo parecia possível. Eles decidiram caminhar juntos pelo parque, discutindo livros, música e a vida. O sol se pôs lentamente, e os pássaros cantavam ao fundo, criando a trilha sonora perfeita para o início de uma bela amizade. Carlos ainda se recordava de como Ana riu ao ouvir suas piadas desajeitadas e de como seu coração pulava quando ela se aproximava, tocando seu braço levemente. Ele nunca havia sentido algo tão profundo e verdadeiro. Quando finalmente se despediram, Carlos sentiu uma mistura de felicidade e ansiedade. Eles trocaram números, e a promessa de um novo encontro pairava no ar. Agora, anos depois, essa lembrança se tornava ainda mais preciosa. Ao reviver esses momentos, Carlos percebeu que sua busca não era apenas por Ana, mas pela essência do amor que uma vez experimentou. Com a determinação renovada, ele decidiu que encontraria Ana, não importa o que fosse necessário. Afinal, havia uma força inexplicável que o impulsionava a buscar o que realmente importava em sua vida. Com a memória do primeiro encontro ainda viva em sua mente, Carlos sentia que a busca por Ana estava se tornando uma jornada de autodescoberta. Ele começou a compreender que cada passo que dava pelas ruas da cidade o levava não apenas mais perto de seu amor perdido, mas também mais profundamente em seu próprio coração. As lembranças o conectavam a um tempo em que a vida era cheia de possibilidades e sonhos. Com isso em mente, ele decidiu visitar a escola onde Ana havia estudado, um lugar que, para ele, simbolizava o começo de sua história. A escola estava mais antiga, mas ainda conservava a mesma estrutura, e a placa na entrada ainda exibia o nome que tantos jovens uma vez carregaram. Carlos entrou, seu coração acelerado, enquanto as memórias de risadas e encontros passavam pela sua mente como um filme. Ele se dirigiu à biblioteca, um dos lugares favoritos de Ana, onde passavam horas lendo e conversando. A bibliotecária, uma mulher gentil,
percebeu o olhar nostálgico de Carlos e lhe perguntou se precisava de ajuda. Ele, então, decidiu perguntar sobre Ana, contando que estava à procura dela. A bibliotecária ficou pensativa e, após alguns instantes, revelou que Ana havia sido uma aluna dedicada, conhecida por sua bondade e determinação. Ela mencionou que Ana se formou com honras, anos depois, deixou a cidade em busca de novos horizontes. Carlos sentiu uma onda de saudade e, ao mesmo tempo, uma determinação renovada. Se Ana havia partido em busca de seus sonhos, ele também precisava fazer o mesmo. Era hora de explorar a cidade e conversar com os amigos que ainda poderiam saber algo sobre o paradeiro dela. Carlos começou a visitar velhos conhecidos, aqueles que haviam sido parte de sua juventude e que ainda habitavam a cidade. Conversou com amigos de escola, ex-colegas de trabalho e até mesmo vizinhos, cada um contribuindo com uma peça do quebra-cabeça que o ajudaria a encontrar Ana. Cada história que ouvia reacendia em Carlos a esperança e a alegria que o amor pode trazer, mesmo que por um breve momento. Ele percebeu que as conexões humanas, mesmo as que pareciam perdidas, poderiam ser a chave para redescobrir o amor que tanto buscava. Ao final do dia, cansado, mas determinado, Carlos olhou para a cidade que tanto amava e sorriu. As memórias de Ana eram como estrelas em sua mente, guiando-o através da escuridão. Ele sabia que, a cada novo dia, estaria mais próximo de reencontrar o amor que o havia moldado. Com essa certeza, Carlos se despediu dos amigos e decidiu que, na manhã seguinte, continuaria sua busca, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Carlos acordou com uma determinação renovada. Ele havia sonhado com Ana, e isso o deixou ainda mais motivado a encontrá-la. A sensação de que ela poderia estar mais perto do que imaginava o impulsionou a continuar sua busca. Ele pegou seu caderno, onde anotava cada detalhe sobre Ana, e revisou as pistas que havia coletado. Uma frase ressoava em sua mente: às vezes, as respostas estão mais perto do que pensamos. Com esse pensamento, ele decidiu visitar um dos lugares mais marcantes de sua juventude, o antigo cinema da cidade, onde eles costumavam ir assistir a filmes. Ao chegar ao cinema, Carlos foi recebido por uma atmosfera nostálgica. O lugar ainda exibia os cartazes dos clássicos que sempre assistiam juntos, e ao entrar, sentiu um misto de alegria e saudade. Ele conversou com o gerente, um homem mais velho que havia trabalhado no cinema por décadas. Ao ouvir o nome de Ana, o gerente sorriu e comentou sobre um filme que ela havia assistido há alguns anos. Ela sempre foi uma fã do cinema clássico, disse ele, e me lembro de como seus olhos brilhavam ao falar sobre os filmes. Essa conversa reacendeu as memórias de momentos que Carlos havia compartilhado com Ana, e ele se sentiu mais próximo dela. Enquanto conversava, o gerente mencionou que Ana tinha um hábito peculiar e sempre deixava bilhetes com suas impressões sobre os filmes que assistia. Ele ofereceu-se para procurar em suas anotações, e para a surpresa de Carlos, ele encontrou um bilhete que Ana havia deixado anos atrás. O coração de Carlos disparou enquanto ele lia as palavras escritas por ela, cheias de paixão e curiosidade. O cinema é como a vida, dizia o bilhete, cada filme é uma nova chance de vivermos intensamente. Essa frase tocou Carlos profundamente, como se Ana estivesse falando diretamente com ele. Com o bilhete em mãos, Carlos sentiu que estava mais perto de Ana do que nunca. Ele decidiu que precisava encontrar outros lugares que tivessem sido significativos para eles, onde poderia encontrar mais fragmentos de sua história. Era como se cada pista o guiasse em uma jornada que não era apenas sobre encontrar Ana, mas também sobre redescobrir quem ele era e como o amor pode moldar uma vida. Com o bilhete guardado com carinho, ele partiu do cinema, animado com a possibilidade de reencontrar Ana e relembrar os sentimentos que uma vez o conectaram a ela. Carlos estava determinado a continuar sua busca, convencido de que cada passo o levava mais perto de reviver os momentos que tanto amava. A cidade,
com suas lembranças, agora se tornava um labirinto mágico onde cada esquina poderia trazê-lo mais perto de seu grande amor. Com o bilhete de Ana como um farol de esperança, Carlos sentiu que sua busca estava finalmente começando a dar frutos. Ele voltou para casa e, em um momento de inspiração, decidiu escrever uma carta para Ana. As palavras fluíram com facilidade, como se ele estivesse conversando com ela em pessoa. Ele contou sobre sua vida, suas lembranças e, mais importante, sobre sua jornada em busca dela. Era uma maneira de se conectar, mesmo que à distância, e de expressar todos os sentimentos que nunca tiveram a oportunidade de compartilhar. Ao finalizar a carta, Carlos sentiu um misto de ansiedade e alívio, como se aquele ato o trouxesse mais perto de Ana. Na manhã seguinte, decidido a entregar a carta pessoalmente, Carlos começou a traçar seu caminho em direção ao apartamento onde Ana morou antes de partir da cidade. Ele lembrava-se das histórias que ela contava sobre os vizinhos, sobre como adorava os pequenos cafés da região e os murais de arte que adornavam as paredes. Cada detalhe se tornava uma peça importante do quebra-cabeça que o ajudaria a encontrá-la. Ao chegar ao prédio, Carlos hesitou por um momento, o coração batendo acelerado. Ele sabia que não era certo se intrometer na vida de alguém, mas a esperança de ver Ana o encorajava a seguir em frente. Enquanto subia as escadas, cada passo parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo mais significativo. Ele chegou à porta do apartamento e bateu, mas ninguém respondeu. Carlos sentiu uma pontada de desilusão, mas não se deixou abater. Ele decidiu conversar com os vizinhos, acreditando que talvez alguém pudesse ter notícias de Ana. E foi assim que começou sua maratona de conversas, cada vizinho oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida de Ana, compartilhando histórias sobre sua bondade e suas conquistas. Uma senhora que morava no andar de cima mencionou que Ana havia se mudado para a cidade vizinha, onde estava envolvida em um projeto de arte comunitária. O coração de Carlos disparou ao ouvir isso, ou finalmente tinha uma pista concreta. A cidade vizinha não era longe, mas o pensamento de viajar para lá o encheu de nervosismo e excitação. Ele sabia que cada segundo contava e que precisava agir rápido. Carlos sentiu que o universo estava conspirando a seu favor, enviando sinais que o guiavam diretamente para Ana. Com essa nova esperança ardendo dentro dele, Carlos se despediu da senhora e partiu em direção à nova cidade, seu coração pulsando com a expectativa de um reencontro que poderia mudar tudo. Ao chegar à cidade vizinha, Carlos foi recebido por uma atmosfera familiar, mas ao mesmo tempo nova. As ruas eram repletas de vida, com cafés, lojas de artesanato e pequenos estúdios de arte que adornavam as calçadas. Ele sentiu que a cidade pulsava com uma energia vibrante, diferente daquela que deixará para trás. O sol brilhava intensamente, e cada passo que dava parecia guiá-lo mais perto de Ana. Carlos decidiu que o primeiro lugar a visitar seria o centro comunitário, onde a senhora que conhecera anteriormente mencionou que Ana estava envolvida em projetos artísticos. Ao entrar no centro, Carlos se deparou com uma série de obras de arte exibidas nas paredes, cada uma mais impressionante que a outra. Ele se sentiu como um explorador em um novo mundo, um mundo que Ana havia ajudado a criar. As cores vibrantes e as expressões emocionais das obras o lembraram da paixão que sempre teve por arte e da importância que Ana dava a cada detalhe em suas criações. Enquanto caminhava, seus olhos se iluminaram ao ver um mural que retratava a cidade, com todas as suas belezas e peculiaridades. Era impossível não sentir a presença de Ana naquele espaço. Com a esperança renovada, Carlos se aproximou da recepção e perguntou sobre Ana. A atendente, uma jovem entusiasmada, sorriu ao ouvir o nome dela. Ah, Ana! Ela é uma artista incrível. Atualmente, está organizando uma exposição sobre as belezas da nossa cidade. Você deve ir até a galeria. Carlos sentiu um frio na barriga. Uma exposição. Isso poderia ser a oportunidade que ele estava esperando.
Agradecendo a atendente, ele se apressou em direção à galeria, imaginando o que poderia encontrar lá. Ao entrar na galeria, Carlos ficou deslumbrado com a diversidade de obras que ali estavam expostas. Havia pinturas, esculturas e fotografias que capturavam a essência da vida cotidiana. Ele passeou pela galeria, tentando encontrar Ana, mas ao mesmo tempo se perdendo nas histórias que cada obra contava. Por fim, ao se aproximar de uma grande pintura que retratava uma cena do parque onde se conheceram, o coração de Carlos disparou. Em um canto da sala, ele avistou uma mulher de cabelos cacheados, com um vestido colorido, conversando animadamente com alguns visitantes. Era Ana. Carlos parou por um momento, absorvendo a visão dela. Era como se o tempo tivesse parado, e todos os sentimentos que ele guardara por tanto tempo voltaram com força total. Com um misto de nervosismo e determinação, ele se aproximou, sentindo que finalmente o momento que tanto esperava havia chegado. Ana virou-se e, ao reconhecê-lo, seu rosto iluminou-se com um sorriso que o fez sentir como se estivesse voltando para casa. Aquela era a chance de reviver não apenas seu amor, mas todos os sonhos e esperanças que um dia compartilharam. Quando Carlos se aproximou, Ana olhou para ele com uma expressão de incredulidade, como se não pudesse acreditar no que via. A emoção a tomou de assalto, e um sorriso largo iluminou seu rosto. Carlos, ela disse, sua voz cheia de surpresa e alegria. Carlos se sentiu inundado por um calor reconfortante. Em questão de segundos, todos os anos de separação, dor e saudade desapareceram, e ele se viu diante da mulher que sempre ocupou um espaço especial em seu coração. Eles se abraçaram, um abraço que parecia durar uma eternidade. Carlos sentiu o cheiro familiar do perfume dela e a suavidade dos cabelos cacheados. Era como se nenhum tempo tivesse passado, como se estivessem no parque onde tudo começou. Ana se afastou ligeiramente, olhando nos olhos dele, cheia de curiosidade e preocupação. O que você está fazendo aqui? É uma surpresa incrível. A alegria nos olhos dela fez o coração de Carlos disparar novamente, mas também trouxe à tona a urgência de explicar sua presença. Com um misto de nervosismo e emoção, Carlos começou a compartilhar sua jornada. Ele contou a ela sobre a doença que o levará a repensar sua vida, sobre a busca por memórias e o desejo de reviver o que tinham. Ana ouviu atentamente, suas expressões variando entre a preocupação e a alegria. Quando Carlos mencionou a carta que havia escrito, seus olhos brilharam, e ele se perguntou se ela entendia o quanto ela significava para ele. Eu sempre pensei em você, Carlos, disse Ana, sua voz suave. Nunca esquecemos os grandes amores de nossas vidas, não é mesmo? O tempo parecia voar enquanto conversavam. Eles relembraram momentos de sua juventude, compartilhando risadas e lágrimas sobre o que tinham vivido e perdido. Ana contou sobre sua jornada, sobre como se mudou para aquela cidade em busca de novas oportunidades e como a arte havia se tornado uma parte vital de sua vida. Carlos ficou admirado com a paixão que ela demonstrava, e sua admiração por Ana só crescia. Ele percebeu que, apesar das escolhas que fizeram, o amor que compartilhavam ainda era real e presente. Com a conversa fluindo naturalmente, Carlos se sentiu como se tivessem se reencontrado não apenas como amantes, mas como amigos que nunca deixaram de se importar um com o outro. No fundo de seu coração, ele sabia que precisava aproveitar aquele momento. O que mais poderia acontecer? A vida era incerta, e ele queria que Ana soubesse o quanto ela significava para ele. Decidiu que não poderia deixar o momento passar sem expressar seus sentimentos mais profundos. Se você está se emocionando com a história de Carlos e Ana, não se esqueça de se inscrever no canal O Ecos de Aventura e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os episódios dessa jornada emocionante e de outras histórias incríveis que preparamos para você. Deixe seu comentário e compartilhe suas próprias experiências de amor e reencontro.
Queremos ouvir você. Carlos respirou fundo, suas mãos tremendo levemente enquanto buscava as palavras certas. Olhando profundamente nos olhos de Ana, ele disse: Por muito tempo, eu senti que a vida me levou para longe de você, mas sempre carreguei você no meu coração. Nos últimos meses, percebi que, antes de tudo acabar, eu precisava te encontrar. Você é a razão pela qual eu ainda tenho esperança e o motivo pelo qual eu quero viver cada momento intensamente. As palavras saíram de seus lábios com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo, e ele viu uma lágrima escorregar pelo rosto de Ana. Ana estava visivelmente emocionada. Ela sorriu e disse: Carlos, eu também nunca te esqueci. A vida nos separou, mas a verdade é que sempre estive buscando um propósito, e parte desse propósito estava em você. Quando penso em nós, em tudo o que vivemos, sinto que ainda temos uma conexão que nunca se quebrou. Os olhos de Carlos brilharam com a luz da esperança. O que eles tinham era mais do que um simples amor, era uma história entrelaçada por momentos preciosos que desafiavam o tempo. Enquanto conversavam, os sentimentos que um dia haviam compartilhado voltaram à tona, mais intensos do que nunca. Ana tomou a mão de Carlos, e a eletricidade do toque os envolveu, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Eles passaram horas juntos, compartilhando suas esperanças, medos e sonhos. Carlos ficou fascinado ao ouvir sobre os projetos de Ana na arte, como ela estava ajudando a comunidade a se expressar através da pintura e da escultura. Ela falou sobre como a arte a tinha salvado e como desejava que todos pudessem sentir a mesma liberdade que a criatividade lhe proporcionava. Conforme a tarde se transformava em noite, a atmosfera ao redor deles se tornava mágica. A galeria se iluminava suavemente, e a música suave tocava ao fundo. Era como se cada detalhe estivesse perfeitamente alinhado para celebrar o reencontro deles. Carlos percebeu que aquela não era apenas uma reunião, era uma segunda chance. A ideia de um futuro juntos, mesmo que em um contexto diferente, começou a tomar forma em sua mente. Ele se sentiu leve, como se tivesse retirado um peso imenso de seus ombros. Ana, percebendo a mudança na expressão de Carlos, perguntou: O que você está pensando? Ele sorriu, sua mente correndo com possibilidades. Estou pensando que, talvez, o que realmente importa não é o que nos separou, mas o que podemos construir juntos a partir de agora. O olhar de Ana se iluminou, e naquele instante, ambos entenderam que a jornada deles estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. À medida que Carlos e Ana continuavam a se reconectar, o peso da realidade começou a se fazer presente novamente. Carlos sabia que, por trás de sua felicidade, havia um tempo limitado. A condição que o levará a essa jornada ainda era uma sombra constante em sua mente, e ele precisava ser honesto com Ana sobre o que estava enfrentando. Ele não queria que seu reencontro fosse envolto em ilusões ou expectativas irreais. Então, em um momento de sinceridade, ele se voltou para ela e disse: Ana, preciso ser claro. Eu não estou bem. Os médicos me disseram que tenho pouco tempo, e essa busca por você é uma forma de encontrar paz antes que eu parta. O olhar de Ana se encheu de preocupação, e Carlos sentiu seu coração apertar. Ela se aproximou, segurando suas mãos firmemente. Carlos, por que você não me procurou antes? Eu poderia ter te apoiado, poderia ter estado ao seu lado, ela disse, a dor visível em seu rosto. Carlos suspirou, lutando contra a emoção. Eu me sentia perdido. A ideia de te encontrar novamente me trouxe esperança, mas ao mesmo tempo, eu tinha medo de te machucar. Não queria que você se sentisse presa ao meu sofrimento. Ana balançou a cabeça, claramente emocionada. Você nunca seria um fardo para mim, Carlos. O amor que sentimos um pelo outro é mais forte do que qualquer desafio que possamos enfrentar.
Você precisa entender que eu também te amo e que quero estar ao seu lado, não importa o que aconteça. As palavras dela penetraram profundamente em seu coração, aquecendo-o em meio à escuridão que o cercava. Carlos nunca havia se sentido tão amado e acolhido como naquele momento. Com a verdade agora compartilhada, Carlos sentiu uma onda de alívio. O amor deles era real, e apesar da dor que estava por vir, ele sabia que não estava sozinho. Eles podiam enfrentar juntos o que quer que o destino reservasse. Em vez de se concentrar na tragédia, decidiram aproveitar ao máximo o tempo que tinham. Ana propôs que eles explorassem a cidade juntos, como haviam feito na juventude, e que criassem novas memórias que poderiam carregar para sempre em seus corações. Enquanto caminhavam pela cidade, Carlos se sentia mais leve, como se uma nova vida tivesse sido infundida nele. As ruas que antes eram pesadas de lembranças agora estavam repletas de possibilidades. Cada passo ao lado de Ana era um lembrete de que o amor verdadeiro pode resistir ao teste do tempo e da dor. Eles conversaram sobre sonhos, sobre arte e sobre como a vida, mesmo em sua fragilidade, é uma tapeçaria rica de experiências que merece ser vivida ao máximo. Nos dias que se seguiram ao reencontro, Carlos e Ana tornaram-se inseparáveis. A urgência de cada momento juntos intensificava ainda mais a conexão que já tinham. Eles exploraram cada canto da cidade, revisitavam lugares que carregavam memórias e criavam novas histórias que agora se entrelaçavam. No entanto, à medida que a felicidade crescia, também crescia a preocupação de Carlos com o que estava por vir. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e essa consciência o motivava a fazer o máximo possível para deixar um legado de amor. Certa manhã, enquanto caminhavam pela feira de artesanato local, Ana teve uma ideia que fez o coração de Carlos acelerar. E se fizéssemos algo juntos? Um projeto que represente o nosso amor, algo que perdure mesmo depois que você não estiver mais aqui? Carlos olhou para ela, surpreso e emocionado. A ideia de criar algo juntos, algo que capturasse sua história e o amor que sentiam um pelo outro, parecia perfeito. Eles decidiram que iriam criar uma instalação de arte comunitária que refletisse suas experiências e sentimentos, e que também homenageasse os laços que haviam se formado na cidade. A instalação se tornaria um mural que retrataria os momentos mais significativos de suas vidas, mas também os sonhos que ainda tinham. Com a ajuda de Ana, Carlos começou a trabalhar na arte, usando tintas vibrantes para dar vida a cada imagem que representava seu amor. Eles convidaram amigos e vizinhos a se juntarem a eles no projeto, criando um senso de comunidade que unia todos em torno de uma única visão. O mural não apenas simbolizava seu amor, mas também se tornava uma celebração da vida e das conexões humanas. Enquanto trabalhavam juntos, Carlos e Ana compartilharam histórias sobre suas infâncias, sobre os desafios que enfrentaram e sobre como o amor os ajudou a superar cada obstáculo. Durante essas conversas, Carlos percebeu que sua jornada não era apenas sobre encontrar Ana, mas também sobre construir um futuro, mesmo que breve. Ele decidiu que queria que Ana soubesse o quanto ela havia mudado sua vida e como a arte poderia servir como um testemunho do que haviam vivido. Com o mural tomando forma, Carlos se sentiu mais leve e esperançoso. Eles estavam criando algo que não apenas permaneceria na cidade, mas também em seus corações. Através da arte, eles estavam eternizando seu amor e as lições aprendidas ao longo do caminho. Carlos sentiu que, mesmo diante da incerteza, havia um poder na criação que transcende o tempo, e isso o inspirou a viver cada dia com intensidade. O dia da inauguração do mural finalmente chegou. A cidade estava em festa, com música, comida e risos ecoando pelas ruas. Carlos e Ana estavam empolgados e nervosos, ansiosos para mostrar ao mundo o que haviam criado juntos. O mural, com suas cores vibrantes e imagens emocionantes, era um reflexo não apenas de sua história de amor, mas também da força da comunidade que os cercava. Amigos, vizinhos e até estranhos se reuniram para celebrar,
todos atraídos pela beleza do que havia sido feito. Enquanto Carlos observava a multidão que se reunia, ele percebeu que, apesar de seus medos, havia algo realmente especial no que estavam fazendo. O mural não era apenas uma representação de sua jornada, era uma lembrança de que a vida continua, mesmo diante da adversidade. Ele sentiu que, ao compartilhar sua história com os outros, estava criando um legado que transcenderia sua própria vida. As palavras de Ana, que ressoavam em sua mente, ecoavam a verdade de que o amor e a arte têm o poder de unir as pessoas. No entanto, enquanto a celebração avançava, Carlos começou a se sentir cansado. A adrenalina da inauguração estava escondendo o desgaste que sua condição causava. Ele se retirou para um canto mais tranquilo, onde poderia respirar e processar tudo o que estava acontecendo. Ana, percebendo sua ausência, foi até ele, preocupada. "Carlos, você está bem?", perguntou, colocando a mão suavemente em seu braço. Ele sorriu, tentando esconder a fraqueza que sentia, mas Ana sabia que algo estava errado. "Eu só preciso de um momento", ele respondeu, olhando para o mural que agora representava tanto. "Estamos fazendo algo incrível, Ana. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim." Ana olhou nos olhos dele, reconhecendo a luta que ele enfrentava. "E eu não quero que você se preocupe com nada. O que importa é que estamos juntos agora, e vamos enfrentar o que vier pela frente." Carlos sentiu um calor no peito ao ouvir isso. O amor de Ana era uma força inabalável, e ele percebeu que, mesmo em sua fragilidade, havia um propósito em sua luta. Com o apoio dela, Carlos decidiu que não deixaria a fraqueza dominá-lo. Ele queria viver aquele momento ao máximo. Juntos, eles retornaram ao mural, onde os habitantes da cidade começavam a interagir com a obra, adicionando suas próprias contribuições e histórias. O mural estava se tornando uma tapeçaria viva de amor e comunidade, e Carlos se sentiu fortalecido ao ver as pessoas se unindo em torno de sua criação. Cada risada, cada história compartilhada, era uma prova de que o amor e a arte têm o poder de curar e transformar vidas. O dia terminou com uma sensação de realização e gratidão. Enquanto as luzes da cidade brilhavam ao fundo, Carlos e Ana se abraçaram, cientes de que estavam criando algo que viveria muito além deles. A batalha pela floresta, não apenas a física, mas a emocional e espiritual, se estava sendo vencida, e o amor que eles tinham era a maior vitória de todas. Após a celebração do mural, Carlos sentiu-se revigorado, mas a fragilidade de sua saúde continuava a ser uma sombra constante em sua vida. Apesar da alegria que o cercava, ele sabia que os dias estavam se esgotando, e a realidade de sua condição o forçava a encarar verdades difíceis. A instalação de arte havia se tornado uma espécie de catalisador para a sua vida, mas, ao mesmo tempo, Carlos se sentia dividido entre aproveitar os momentos que lhe restavam e a dor que sua condição poderia causar a Ana. Em uma tarde tranquila, enquanto estavam sentados no parque, Carlos virou-se para Ana, sentindo que era hora de ter uma conversa sincera. "Ana, eu tenho que te falar sobre algo importante", começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu sei que estamos vivendo um momento maravilhoso, mas não posso ignorar o que está acontecendo comigo. Eu não quero que você passe por isso sozinha, e não quero que você carregue o peso do que está por vir." Ana olhou para ele, a preocupação estampada em seu rosto. "Carlos, nós estamos juntos nessa. Não importa o que aconteça, eu vou estar ao seu lado." Ele respirou fundo, sentindo a força das palavras dela, mas ainda assim, havia algo que precisava ser resolvido. "Eu quero que você saiba que, se as coisas ficarem difíceis, não quero que você se sinta presa a mim. Eu não quero que você sacrifique sua vida e seus sonhos por minha causa." Ana balançou a cabeça, sua expressão firme. "O que você está dizendo? Não estou sacrificando nada. O que temos é real e vale a pena lutar."
Carlos percebeu que a força de Ana era contagiante, mas ele ainda sentia um peso em seu coração. Eu só quero que você seja feliz, Ana. Se isso significar seguir em frente, então eu aceitarei. Ana começou a chorar, e o coração de Carlos se apertou. Ele queria ser forte para ela, mas a ideia de deixá-lo consumia. Eu não posso imaginar a vida sem você, mas também não posso ser o motivo da sua tristeza, ele disse, sua voz embargada. Ana se aproximou e tomou as mãos de Carlos, olhando em seus olhos com uma intensidade que fez seu coração disparar. Carlos, o amor verdadeiro não é sobre ser perfeito ou não ter problemas. É sobre estar presente, lutar juntos e fazer sacrifícios um pelo outro. Você é parte de mim, e eu não vou te deixar ir. O que ela disse tocou Carlos profundamente, e ele sentiu um misto de gratidão e tristeza. Ana estava certa, o amor era uma batalha, e eles estavam lutando juntos. Decidido a não deixar que o medo definisse seus últimos dias, Carlos decidiu que queria viver plenamente, mesmo que isso significasse enfrentar a dor. Ele e Ana começaram a planejar um último projeto juntos, algo que uniria suas histórias e legados, uma forma de deixá-los imortalizados para que todos pudessem ver e sentir a profundidade de seu amor. Era hora de transformar sua fragilidade em força, e Carlos estava determinado a fazer isso. O projeto que Carlos e Ana decidiram criar se tornou uma fonte de inspiração e esperança. Eles escolheram organizar uma grande exposição de arte que não apenas mostraria o mural que haviam feito juntos, mas também incluiria obras de outros artistas da comunidade, representando as experiências e os desafios que enfrentaram. O objetivo era transformar a dor e a luta em algo belo e significativo, e a ideia de compartilhar suas histórias com o mundo encheu Carlos de um novo propósito. Enquanto se preparavam para a exposição, Carlos percebeu que, embora estivesse cada vez mais frágil, sua paixão por criar e sua determinação em fazer a diferença estavam mais fortes do que nunca. Ele e Ana trabalharam lado a lado, organizando cada detalhe e convidando artistas locais para se juntarem a eles. A cada dia, a exposição ganhava forma, e a comunidade começou a se mobilizar, unindo forças para celebrar a arte e o amor. Mas à medida que a data se aproximava, Carlos começou a sentir o peso da realidade se intensificando. Seus episódios de fraqueza se tornaram mais frequentes, e a dor que sentia era uma constante em sua vida. Ele tentava esconder isso de Ana, não queria que ela se preocupasse, mas era difícil manter a fachada. Em uma noite tranquila, enquanto estavam em casa, Ana olhou para ele com uma expressão de preocupação. Carlos, você não parece bem. O que está acontecendo? Ele hesitou, lutando com as palavras. É só um pouco de cansaço, ele respondeu, forçando um sorriso. Mas Ana não estava convencida. Carlos, por favor, não esconda isso de mim. Nós estamos juntos nessa, lembra? Ela se aproximou dele e segurou sua mão. Ele sabia que não poderia mentir para ela. A verdade é que eu estou cansado. Cada dia se torna mais difícil, e a exposição é uma pressão que eu não sei se consigo suportar. Ana sentiu o coração apertar ao ouvir isso. Carlos, a exposição é uma celebração da vida, da nossa vida. Não precisamos que isso seja perfeito, precisamos apenas ser verdadeiros. O que importa é o amor que temos um pelo outro. As palavras dela tocaram Carlos profundamente. Ele sabia que Ana tinha razão, mas a ideia de deixar que sua fragilidade afetasse o que estavam criando era uma luta constante. Decidido a não deixar a realidade o dominar, Carlos se comprometeu a dar o seu melhor na exposição. Ele e Ana trabalharam incansavelmente, e, à medida que os dias passaram, a energia e a paixão que compartilhavam começaram a ofuscar a dor que Carlos sentia. A inauguração da exposição se tornava uma luz no fim do túnel, e ele estava determinado a fazer com que cada momento valesse a pena.
Afinal, a verdadeira arte é feita de amor e vulnerabilidade, e isso era algo que eles poderiam criar juntos, mesmo diante da adversidade. Na noite anterior à inauguração, Carlos olhou para Ana, cheio de gratidão por tê-la ao seu lado. Se eu não estivesse aqui amanhã, quero que saiba que você foi a melhor parte da minha vida, ele disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu, você sempre estará comigo, Carlos. O amor nunca morre. Ele apenas se transforma. Eles se abraçaram, e naquele momento, Carlos soube que, independentemente do que acontecesse, o amor deles sempre viveria. A noite da inauguração da exposição chegou, e o centro comunitário estava repleto de vida e expectativa. As paredes adornadas com as obras de arte brilhavam sob as luzes suaves, criando uma atmosfera mágica. Carlos e Ana estavam nervosos, mas também emocionados. Cada pintura, cada escultura, era uma representação de suas vidas, suas lutas, e acima de tudo, do amor que haviam cultivado ao longo dos anos. A comunidade estava unida, celebrando não apenas a arte, mas também a força de suas conexões. Carlos observou as pessoas caminhando pelo espaço, admirando as obras e conversando sobre as histórias por trás delas. A visão de tantas pessoas reunidas, todas influenciadas pela paixão e criatividade, fez seu coração se encher de alegria. Ele viu vizinhos, amigos e até mesmo estranhos compartilhando risos e histórias, e percebeu que sua jornada não tinha sido em vão. A arte que criaram juntos transcendia o tempo e a dor, e agora se tornava um símbolo de esperança para todos. No momento em que Carlos se preparou para fazer um discurso, sentiu uma onda de emoção. Ele subiu ao pequeno palco, apoiado por Ana, que estava ao seu lado, segurando sua mão. Quando começou a falar, sua voz tremia ligeiramente, mas a paixão em seu coração o ajudou a se manter firme. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Esta exposição não é apenas sobre arte, mas sobre amor, comunidade e a importância de estarmos juntos, mesmo nas dificuldades. Ana e eu dedicamos este projeto a todos vocês, que nos inspiraram a continuar lutando. As palmas que se seguiram encheram o ambiente, e Carlos se sentiu envolto por um calor que aquecia sua alma. Ele olhou para Ana, que sorriu de volta, seus olhos brilhando com orgulho e amor. A energia entre eles era palpável, e Carlos percebeu que, independentemente do que o futuro reservasse, o legado que estavam criando juntos seria eterno. Cada obra de arte era uma parte de suas almas, um testemunho do amor que resistiu ao teste do tempo. No entanto, enquanto a noite avançava, Carlos começou a sentir os efeitos de sua condição. A fraqueza se instalou novamente, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Mas em vez de deixar isso arruinar o momento, ele respirou fundo e decidiu aproveitar cada segundo. Ao final da noite, quando as luzes começaram a se apagar e as pessoas começaram a se dispersar, Carlos se voltou para Ana, com um brilho nos olhos. Esta foi a melhor noite da minha vida, ele disse, sua voz cheia de sinceridade. Você me deu um novo começo, e eu sempre serei grato por isso. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu, o amor que temos nunca terá fim, Carlos. Nós criamos algo lindo juntos, e isso sempre viverá em nossos corações. Carlos sabia que, mesmo diante da incerteza, havia um conforto na certeza de que o amor deles era mais forte que qualquer desafio. Ele segurou a mão de Ana, e juntos, eles assistiram ao último pôr do sol daquela noite, cientes de que haviam criado um legado que continuaria a ressoar na cidade e nas vidas de todos que passaram por sua exposição. E assim, embora a vida de Carlos estivesse chegando a um fim, a jornada de amor que ele e Ana haviam compartilhado estava apenas começando. O mural, as histórias, as risadas e as lágrimas eram agora parte de uma tapeçaria de vida que continuaria a ser contada, um testemunho de que o amor, mesmo nas suas formas mais vulneráveis, é eternamente poderoso.
Carlos e Ana não apenas deixaram um legado artístico, mas também inspiraram a comunidade a valorizar o amor, a amizade e as conexões que formamos ao longo da vida. Mesmo diante da dor e da perda, eles mostraram que cada momento é precioso e que o amor verdadeiro pode ressoar por gerações. Ao olhar para o futuro, Ana sentia que Carlos sempre estaria com ela, não apenas nas memórias, mas também nas obras de arte que eternizavam sua história. Se você se emocionou com a história de Carlos e Ana, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas próprias experiências de amor e reencontro, ou diga o que você achou até aqui. Sua opinião é muito importante para nós e ajuda a criar uma comunidade mais unida no Ecos de Aventura. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias que preparamos para você.